Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje é muito clara, justamente para contrapor aqueles que, por conta do relativismo do mundo e tantas ideologias vazias, tentam dizer que o inferno não existe. E categoricamente Jesus nos afirma que o inferno existe. O inferno existe. Está aqui. É a palavra de Deus, que sai da própria boca de Deus, que nos diz isso. Porém, o inferno, como nós sabemos, do ponto de vista escatológico, não é um lugar, porque nós temos pelo nosso intelecto, né, a única categoria e forma de dizer as coisas é a partir daquilo que o nosso intelecto abstrai. E tudo aquilo que é transcendente, ou seja, pós-morte, é os novíssimos que nós chamamos, é a escatologia que trata. Tudo que é eterno, tudo que é fora do tempo, nós não podemos colocar na mesma categoria que a nossa inteligência abstrai no tempo. Ou seja, lugar, hora. O Cronos não está no... O Cronos é tempo, o Kairos é graça. Logo, o inferno é um estado de ser. É uma condição, é um estado de ser. Por isso que o inferno é uma construção que eu começo a fazer na vida, bem como o céu. Agora, o desejo de Deus é que nós possamos vislumbrar a sua visão, ter a visão beatífica e ter o céu. A nossa alma é que vai experimentar o céu ou o inferno. E Jesus diz claramente que o inferno existe. Porque se eu negar o inferno, eu tenho que negar o céu também. Eu já ouvi pessoas dizendo que o inferno é aqui. É uma pessoa sem noção, fora da casinha. Uma pessoa que fala que o inferno é aqui. Porque já falei isso em outras homilias, se o inferno for aqui, é tão bom aqui, vamos ficar aqui. Que eu saiba, o inferno não é bom. E Jesus ainda dá alguns elementos do que é essa condição de inferno. É um fogo que não se apaga. Você imagina, você queimar eternamente e nunca ser consumido, mas sentir o ardor queimando para sempre. É Jesus que está dizendo, e ele afirmou por várias vezes aqui, tá? Agora, Jesus nos dá alguns elementos de que é possível evitarmos o inferno. O alerta hoje aqui é muito claro para todos nós. Não irmos para o inferno. E Jesus utiliza uma linguagem figurada. Não vamos levar aqui de forma fundamentalista, mas nos utiliza uma linguagem figurada para dizer como que nós temos que agir para evitar que
quando morramos, a nossa alma vá para o tormento eterno. Aí Jesus utiliza: se teus olhos, tuas mãos e teus pés te levar a pecar, corta. É melhor você entrar sem um dos membros na glória do que ir com todos os membros para o inferno. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nós temos que eliminar tudo aquilo que as nossas tendências, motivadas muitas vezes pelo desejo e a vontade, nos leva a cometer. Ou seja, nós não podemos, gente, fazer concessões para o pecado. Não existe aquela só hoje, só um pouquinho. Ou seja, se você tem uma tendência, a dependência química, por exemplo, a usar droga, não tente a você mesmo. Não diga para você mesmo que eu vou só fumar um pouquinho e nunca mais vou. Isso é querer enganar-se. Você está tentando a você mesmo, você está sendo o seu próprio demônio. E depois não venha culpar, dizer que foram os outros, porque meus amigos. Nananina, não. O pecado é uma decisão pessoal. Ele vai estar sempre aí, o pecado. A decisão de fazê-lo vai ser sempre minha. Lógico, os outros, entre aspas, que nós chamamos de amigos, podem até nos possibilitar. Se está a roda de amigos fumando aí, maconha, ou seja lá, qualquer tipo de droga, é preferível que você não vá para a companhia deles. Mas se você for, você só vai usar se você quiser. A decisão é sua, somente sua. O pecado é pessoal. Os outros podem até influenciar, mas quem vai decidir fazer é você, porque isso chama-se liberdade, livre-arbítrio. E só existe liberdade para o bem, não existe liberdade para o mal. Quando eu digo que fui livre para usar isso, para fazer aquilo, se for má, você foi dependente, você foi escravo. Porque a verdadeira liberdade me conduz para o bem, para o amor. Então, nesse sentido, Jesus está nos dizendo que, veja, e dá uma lógica. Os olhos, tudo que eu vejo entra no inconsciente. É um dos sentidos mais fortes que nós temos, é a visão. É o que eu vejo, Vai despertar o que dentro tem de tendência. Os pés simbolizam o ir, o ir para, e as mãos a execução. Ou seja, nessa linguagem figurada, não tente a você mesmo. Se você sabe que aquele é teu ponto fraco, para que você vai ficar na beira do abismo? Nem sempre você vai ter a sorte de sair ileso de um acidente quando se está à beira do abismo. E o pecado vai estar sempre nos rodando, como fala o Salmo, como um leão a rugir. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Então não adianta culpar ninguém pelo ato de pecado que você fez. O outro pode até ter contribuído, ter até sido cúmplice com você. Mas a decisão de fazer foi sua. Somente sua. Porque no fim das contas, como dizia Madre Teresa de Calcutá, é entre você e Deus. No fim de tudo é entre você e Deus, não é entre você e os outros. É entre você e Deus. Portanto, a regra está aqui. Eu espero que ninguém deseje o inferno. É bem verdade que existem pessoas que já fizeram a opção pelo inferno. Problema delas. Pode ir. Não vamos dizer vá com Deus, porque Deus não vai com elas para o inferno. Pode ir, vá. Se nós pudéssemos no dia a dia fazermos a nossa opção pelo céu, seria tão bom. Mas isso é um caminho que se faz. Como nós não temos a quantidade de tempo de vida, ninguém sabe. Vocês já pararam para pensar que daqui a 100 anos não tem ninguém aqui, nenhum de nós? Já pararam para pensar? Nem os bebezinhos de hoje estão aqui hoje. Vai ter nenhum de nós mais aqui. Onde será que estaremos? Onde será? Aí você responde para você mesmo: eu estou me esforçando todos os dias para o céu. Esperemos nos encontrarmos no céu. Esperemos. Na missa eterna. Na missa eterna. Tá? Lógico, eu falei 100 anos.
ninguém está mais aqui, mas tem uns que antes dos 100 já vai. Eu mesmo vou, que eu não vivo mais 100 anos, né? Mas para dizer, será se nós estamos buscando viver aqui, evitando essas situações que Jesus está dizendo aqui, que nos coloca diante da desgraça? O inferno é a desgraça, o céu é a graça. E, gente, não adianta esse negócio de deixar para amanhã, é tudo tão incerto. É tudo tão incerto. Portanto, a hora é aquela que a gente sempre fala. A hora de amar, a hora de perdoar, a hora de querer o céu é agora. Porque o único momento concreto que nós temos é esse aqui. E daqui a pouco vai virar história, vai virar passado. Então, cada um possa fazer a sua autoavaliação, porque o tempo não está esperando por nenhum de nós. Meu Deus do céu. Aliás, tempo não espera, viu? Eu fico às vezes pensando, quanta gente desperdiça seu tempo. Os mais jovens ainda não têm noção do valor que é o tempo. Nós que já estamos na idade sênior, depois dos 50 é sênior, tá? Nós já sabemos o valor do tempo. Aí a gente não desperdiça com qualquer coisa não, porque você não sabe a quantidade mais de dias que você tem. O jovem acha que é eterno, que não morre, né? Então se dão o luxo de desprezar o próprio tempo, de viver de bagatelas, de desperdício mesmo. Aí chega lá na frente, aí você percebe, poxa, não vivi como deveria, e se você não correr para reconquistar ou para ressignificar algumas coisas, você vai ficar com essa lacuna. E não tem coisa pior no mundo do que passar a vida com lacunas. Chegar lá na frente, eu poderia ter feito e não fiz, eu poderia ter amado e não amei, eu poderia ter perdoado e não perdoei, eu poderia ter feito diferente e não fiz. Essa conta chega, e quando ela chega doída, viu? Ela chega com juros, e nem sempre você está preparado com reservas para compensá-la. Portanto, a regra é muito clara que Jesus coloca, mas ele ainda fala uma coisa muito interessante. E todos aqueles que fizerem alguma coisa se dizendo Cristo, em nome de Cristo, vai ser agraciado. Então nós temos aí, gente, todas as possibilidades para já que não é na hora da morte, não é até a morte, depois da morte, melhor dizendo. Eu tenho até o último segundo da minha vida para conquistar o céu. Depois não há mais nada o que ser feito. Não há mais nada o que ser feito. Porque já a tua consciência já vai estar em plenitude. Você já vai estar fora dessa dimensão cronológica. E vai entrar na esfera do eterno. E no eterno vai valer aquilo que foi construído no imanente. Na vida que Deus te deu como condição para trilhar e fazer esse caminho. Desejando, né? O primeiro passo para obter o céu é desejá-lo. É desejá-lo. Tem gente que vive sem desejar. Começa a desejar o céu porque já é um bom caminho. Porque quem deseja vai procurar viver de acordo com o seu desejo. Vai procurar fazer as coisas pensando, opa, antes de fazer o mal para alguém, vai pensar, pera, eu quero o céu. E quem quer o céu não vai fazer mal para os outros. Jamais vai perder tempo de vida fazendo maldades. Porque é mandamento. Amar a Deus e ao próximo. Ou seja, viver em função do bem. Essa é a condição para o céu. Fazer o bem. É a primeira regra. Aí todas as vezes, quando você tem um desejo de alguma coisa, você vive em função dele. Né? Eu tenho o desejo de fazer, de emagrecer. Eu vou fazer dieta, né? Aí toda vida que eu lembrar que eu posso ficar doente, aí eu, porque o meu desejo me possibilita viver de acordo com o modo de vida que eu quero. Assim também deve ser cada católico, cada cristão. Eu quero o céu, então eu vou trilhar no dia a dia da minha vida, fazer um caminho que faça com que esse desejo se torne uma realidade. E o maior de todos eles é fazendo o bem sem sombra de dúvida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.